Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Novo Amanhecer Cast com a doutora Luciana. E mais ainda para atrair, o programa ficar mais atrativo, estamos hoje com a doutora Marlene, que vai estar falando sobre orientação parental, que é uma educadora já parental na clínica atuando, juntamente Carla, pode entrar. Isso, exatamente, porque até o programa pode entrar. Gente, obrigada pelo convite. Hoje eu vou auxiliar aqui a doutora Luciana, porque a convidada é de peso, especialista em comunicação. Marlene Marques é radialista, jornalista, especialista em marketing, ela é pedagoga, psicanalista, educadora parental, pós-graduação em empreendedorismo e marketing, especialista em liderança e negócios, é doutoranda em empreendedorismo pela EBWU, é assim que fala? EBWU, dos Estados Unidos. E ela é criadora de um dos movimentos que conectam empreendedoras em Ribeirão Preto há mais de 10 anos. Ela é mentora feminina de expansão de negócios e embaixadora da rede Mulher Empreendedora, autora dos livros Mulheres que Inspiram, edição Diamantes e Rubis, e coautora do livro Mulheres em Rede. Seja bem-vinda. Que currículo de peso, gente! Como é bom estar aqui com vocês, que oportunidade. Obrigada, doutora Luciana, obrigada, Camila, por essa conexão, por esse momento. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente ali do outro lado vai sair daqui afiado com o assunto de educação parental e outras coisas mais. Mas eu já quero começar perguntando, porque eu sou curiosa, eu tenho certeza que muita gente em casa, o pessoal que está assistindo, quer saber o que é educação parental e por que ela é essencial para o desenvolvimento infantil. Interessantíssima essa pergunta, Carila. A educação parental, ela é a arte de guiar, de educar seus filhos com intencionalidade. Você é mãe, Carila? De duas criaturas, uma adolescente de quase 18 e uma pititica de quase 3 anos. São duas pessoas completamente diferentes. Doutora Luciana, eu conheço minha amiga particular, eu sei que é mãe. O desafio de uma mulher para educar os filhos acho que é o maior trajeto da carreira dela nessa terra, como missão. Embora a gente tenha aqui o fundamento, o conteúdo técnico para ajudar construir essa intencionalidade que é a soma da ciência com a empatia, eu vou além no que tange missão. Porque educar o filho hoje não tirando a responsabilidade do pai, figura masculina. Pai. Mas 100% a responsabilidade, não generalizando, tá? Fica sobre os ombros da mulher. A criança adoece, é a mãe que larga tudo para ir ver a criança. A criança precisa de uma atenção, dificilmente tem a figura masculina, porque ele está provendo, ele está no trabalho, está tudo bem. Mas a gente alimenta essa cultura patriarcal há muito tempo. Aquela frase, o filho é da mãe. O filho é da mãe. A gente ouve nós estamos, até o presente momento, trazendo reflexos de uma educação de uma criança que não é especial. Agora você imagina os ombros da mãe que tem uma criança especial. Como que a cabeça dela interage com tantos obstáculos, tantas coisas que ela precisa delegar, resolver, entender para que o filho dela cresça em uma ambiência saudável no que tange desenvolvimento emocional, social. E se ele tem limitações, isso é muito mais desafiador. Então, eu costumo sempre dizer que a educação parental ela é a soma da ciência com a empatia, para que essa criança se desenvolva na melhor ambiência possível. E como que ela pode
ajudar os pais a lidarem com os desafios de uma criança neurodiversa, por exemplo? Olha, maior, eu penso, tá? Diante de todas as experiências, até gostaria de não é fugir da sua pergunta, mas de entender por que hoje eu estou na Clínica Novo Amanhecer como educadora parental. A gente tem um movimento de empreendedorismo feminino na cidade e a gente se depara com muitos desafios para trabalho, para fechamento de negócios. A doutora Luciana faz parte de um dos movimentos e a gente lida com mulheres o tempo inteiro, né? Sempre no caminho daquela que escolheu a maternidade, que a maternidade ela é uma escolha, você não delega. Maternidade não se delega. Às vezes a gente tem a necessidade de ter na escola, por exemplo, né, estou falando aqui, nem entro ainda na questão neurodiversa, tá? Mas nós já temos a deficiência dentro da coordenação pedagógica, da atenção que às vezes o nosso filho precisa. Então, imagina uma criança que tem essa necessidade especial. Nós não temos profissionais capacitados, habilitados, não temos. Né? E aí compete de cada profissional buscar essa capacitação, buscar entender como que eu posso melhorar. Essa falha do sistema, eu acho que a doutora Luciana, com a clínica Novo Amanhecer, né, traz muito isso, né, de conseguir acolher todas as instâncias ali desse processo num lugar só. As dores, né? As dores são muito grandes da família. E a orientação parental é isso, é ouvir essa escuta ativa, esse acolhimento. Então, a orientação parental é fundamental. Porque a criança está lá, está tratando, né, está comendo bem. Mas e eu, como mãe? Né? E aqui, embora a gente fala da educação, ainda numa coordenação pedagógica, a doutora Luciana ela tem profundidade para falar disso também, porque a especialização dela é focada no autismo, no TDAH, enquanto psicóloga, enquanto também PhD em educação. Mas a família necessita construir estratégias, estimular um ambiente que faça com que essa criança se desenvolva. Não é corrigir. Não, peraí, está quebrando, a gente sabe quanto é difícil manter quieta. Não é manter quieta, vou saber expressar agora. Colocar a criança numa ambiência social adequada, aquela que precisa de uma atenção. É desafiador demais. Tem mãe que não sai, não vai ao shopping, não vai na praça, não leva porque ela não dá conta. Não é verdade, doutora? E aí, qual que é nosso papel? Entender a necessidade dessa família, junto com ela construir estratégias para que ela possa condicionar a sua casa numa ambiência leve. Isso depende do diagnóstico da criança, do grau, né, igual a gente, a doutora tinha falado, mas eu também consigo ensinar, né, orientar através da educação parental a transitar normalmente pela sociedade, pelos ambientes. Isso é possível? Claro. A terapia, né, comportamental, do ABA, né, vai trabalhar justamente essa parte do comportamento. Com a criança. E aí a gente tem a educação parental que ajuda nesse pilar com os pais. Não só com os pais, irmãos, avós, os tios. Né? A gente ouve toda a família, que é quem tem o maior contato com essa criança. E aí a gente ainda ajuda essa mãe a levar alguns pontos cruciais para dentro da escola. Vai conversar com a professora? Olha, precisa de uma atenção melhor assim.
sabe? Precisa observar esse comportamento, se pontuar uma questão assim, precisa olhar para isso. Então, é um conjunto de fatores, né, que precisam. Quantas dores? Chega na escola, professor todo dia, não aguenta o seu filho, não tem condições. Exato. Né? Vai sair, não consegue sair. Então, assim, são O protocolos. tempo todo com essa criança que já requer essa atenção especial, Exatamente. esse cuidado especial. É uma escola, né? É um estudo mesmo essa formação dos pais. E não só para mães atípicas, para todos, né? Quanto Hoje tempo não tá dura? fácil. É um programa, assim, começar hoje a passar pela educação parental. Tem um começo, meio e fim? Ou ele é um acompanhamento? Como funciona? É uma terapia, né? Quem já fez terapia tem o conhecimento, né, de cada processo. E cada processo precisa ser respeitado. E a gente tem um grupo de acolhimento, que são das educadoras, que a gente bate muito na tecla, né, de conversar com cada mãe. A gente cuidar da mente, do coração, né, de todos os sentidos que envolvem a mãe. Não desprezamos o restante da família, mas a gente entende que ela é o esteio. É porque a sobrecarga emocional é dessa mãe, né? Essa sobrecarga física, essa sobrecarga psíquica, emocional, é sempre a mãe. E é ela que vai ter uma conectividade maior com esse criança. filho, Sim. entendeu? E vai ajudar essa criança a ter controle sobre as suas emoções, né? Porque o nível de irritabilidade é muito grande. E aí, como que essa mãe lida com esse sentimento? Aí tem que passar pela psicóloga. Aqui a gente faz uma primeira detectação, né? Tem lá a ficha de tudo que precisa ser analisado. E aí, se ela tem feridas que refletem nessa educação, aí ela vai para uma outra etapa. Mas aqui a gente cuida mesmo da ambiência dela com o filho, do pai com o filho. É por isso que eu acho tão brilhante assim, essa questão. Porque você está vendo assim, até para falar com os pais, até para ensinar os pais a serem pais dessa criança que tem esse diagnóstico, que precisa dessa atenção diferente, a clínica está preparada. Porque não é só a criança que tem esses vários profissionais disponíveis para ela. Não. Se a gente identifica alguma coisa ali na questão da mãe, é uma super equipe para atender a criança e a criança, adolescente, enfim, o diagnóstico, mas também para lidar com isso, né? Criá-lo da melhor forma, assim, orientá-lo. É um programa individualizado, né? Cada um é uma maneira. E a mãe também. A mãe também. Então a gente tem que fazer um planejamento. Imagino que como que chegam as mães que já tentaram de tudo e aí finalmente encontram a clínica. Ela quer desabar, né? Exatamente. Eu imagino que o cansaço dessa mãe, esse staff físico, emocional, psíquico, seja do tipo... Imagina. Começa uma terapia, nem começa já chorando. No nível, a criança tem que passar meio período, né? Tem que passar por fono, terapia ocupacional, um médico. E eu, mãe, também preciso. Não tem como. Né? Então, essa orientação parental é de suma importância. Não tem como trabalhar. E o diferencial do nosso projeto, até a doutora Aline, que faz parte lá também conosco, comentou que nós temos a missão de cuidar de quem cuida. Dificilmente a gente encontra cuidar em toda a das nossa dores. jornada o cuidar de quem cuida. Não tem. Né? Então, para isso, a sua autoestima, né, tem que estar no nível Trabalhar legal. tanta coisa. Por exemplo, agora você imagina a autoestima da mãe daquela criança que quer oxigenar as ideias, quer dar uma volta e não pode. Não pode, ou não consegue, né? Não tem essa orientação. Ou até mesmo a questão do hotelzinho, né? Não tem com quem deixar. Porque às vezes ela pode aprender a lidar com essa criança, ela consegue fazer isso, mas eu respiro dela, que ela precisa, que todo mundo precisa, né?
sei lá, a gente vai fazer um cabelo, uma unha, alguma coisa nesse sentido, mas aquele momento dela para cercear, para fomentar essa sanidade dela, né? De tipo, preciso, quem é essa mãe antes desse filho? Quem é essa pessoa, essa individualidade desse ser humano? Chegou lá, vai ter atendido tudo que você precisava. Eu pensei em tudo, Carol, toda a minha experiência está ali naquela clínica e as necessidades que eu acho que hoje precisa. Então, assim, foi planejado com calma, sem pressa, mas eu consegui. São anos observando tudo isso, né? São muitos estudos. Como que a educação parental, ou se é possível, prevenir as crises de autismo das crianças detectadas, diagnosticadas com TDAH ou com autismo, a educação parental, é possível prevenir essas crises? Carila, eu vejo que a questão de prevenção, ela parte muito mais da mãe também, né? Aliás, da família. No contexto eu tenho falado tanto de mãe, mas é a família, né, no geral. Porque essa criança, ela não sabe lidar com as emoções. Ela tem Às vezes nem uma a gente. deficiência neurodiversa. Ela precisa de uma medicação. Por isso nós temos lá os médicos responsáveis que vão dar a dosagem certa, que vão atender essa família. Ok, a mãe tem outras feridas, como eu comentei, passa pela psicóloga, temos o terapeuta ocupacional. Quase sempre tem, né, doutora? Né? E aí, quando começa o passo a passo, a gente percebe a evolução. Então, está na ambiência principal. Prevenção é procurar ajuda. Tem uma hora que a gente não dá conta. E como é difícil buscar ajuda. Gente, até mães, assim, para filhos que não tem nenhum diagnóstico de nenhuma neurodivergência, nenhuma coisa. Tem horas assim, o meu já foi para terapia várias vezes. Chega uma hora que a gente fala assim, ó, daqui para frente eu não consigo mais. A missão não vai no mundo de hoje. Assim, a pequena, elas são totalmente diferentes. A pequena fala, gente, ela é um mini gênio. E assim, ela tem 2 anos, ela fala de tudo, ela faz tudo, às vezes ela tá com o dedinho assim, ó. Já é difícil, né? E hoje em dia a gente tem muita informação, mas essa ajuda, a doutora falou, né, acho que no nosso primeiro episódio, todo mundo precisa de terapia. Imagina quem precisa com diagnóstico. E complementando o que a doutora comentou, a educação parental ela vai ajudar nessa parte dos gatilhos, né, nas crises. Como vai acalmar essa criança? É o momento mais difícil, as crises. Talvez, não tenho essa experiência, mas talvez a criança, a crise da criança, acorde mais gatilhos na mãe, nos pais, do que na própria criança. Né? Porque a criança está ali, é aquela defesa dela. Sim. Como que os pais lidam, né, com isso? Eu não posso deixar de mencionar aqui da importância do pai, embora o reflexo que você trouxe aqui pra gente é outro, né? Mas o apoio, presença na vida, tanto da criança quanto da mãe, de pegar na mão e dizer, você não está sozinha, essa dor não é só sua, entendeu? Eu me responsabilizo, essa responsa é minha. E não é sobre só prover, tá? Exato. Não é sobre só colocar recursos dentro de casa, até porque às vezes essa mãe trabalha, parece que ela não faz nada. Além de tudo isso, a mãe ainda trabalha. Entendeu? De todo esse quadro emocional de uma criança que precisa de atenção especial, ou é neurodivergente, diagnosticada de alguma forma, e a mãe ainda, às vezes a mãe ainda tem que prover. Às vezes essa figura do pai ela não existe. Ela é ausente, ou enfim, né? E a mãe tem que prover. Em muitos casos tem a separação. Como né? não colapsar, né? Tem pai que não aguenta. Como que não dá uma Acaba colapsar? separando. Exato. E aí é onde começa a desenvolver emoções negativas também nessa mulher. Né? São gaps que ela vai pegando aí, mas custa ajudar? Não custa. Por isso que a doutora Luciana criou até um
o outro diferencial na clínica que é o hotelzinho. Às vezes o pai quer dar uma volta com a mãe, né? Quer fazer algo diferente, deixa a criança lá, tem todo o suporte e vai dar lá o rolê que precisa. Entendeu? Então, o suporte que nós temos no Novo Amanhecer é completo. Isso a gente não contesta. Mas eu acredito que o maior impacto vai ser quando essa família descobrir que não precisa estar na condição de sofrimento que está agora. É só dar um passo e buscar ajuda. Buscar ajuda que a gente vai te ouvir, né? A gente vai criar o plano de ação para reconstrução aí com leveza da educação do seu filho, né? E com todas as estratégias e conhecimento que temos da nossa equipe, nossa, né, em particular, e de toda a nossa equipe. Doutoras, né? Chique demais aqui, gente, vocês estão entendendo o negócio. Por que entender essa neurodiversidade da criança, ela é fundamental e ela é um divisor de águas na criação dos filhos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É como comentei, o maior impacto é sobre toda a família. A gente tem falado direto da mãe, mas o maior impacto é sobre toda a família. Às vezes tem aquele irmãozinho que não tem a necessidade, né? A necessidade que aquela outra criança tem. Então, são muitos fatores. É verdade, gente. Imagina isso no cotidiano. Isso no cotidiano é de uma... Qual que é o maior erro que os pais de crianças neurodivergentes podem cometer nessa criação, nesse caminho, nesse criar? É querer travar. A criança ela tem que ter essa observação do problema neurodiverso, né? Então, ela precisa ir para a escola, mas às vezes o pai não passa no médico porque tem que aumentar a dosagem do remédio. Ele chega na escola, ela quebra tudo, ela bate, né, nos amigos e querem controlar do jeito que eles sabem. Isso quando tem acesso à saúde básica. Sim. Porque quando não tem é mais desafiador. A gente já conversou num episódio, a doutora Luciana pontuou muito bem o quanto é difícil esses profissionais, o quanto é difícil chegar nesse diagnóstico, principalmente a questão da saúde pública, até que se consegue consulta, até que se consegue um diagnóstico. E aí querer corrigir do seu jeito. E aí vira uma bola de neve. Né? Imagina o tamanho que vai ficando isso. Querer corrigir do seu jeito. Achar que é defeito. É a pior coisa que pode acontecer. Aí qual é o jeito certo? Nós precisamos descobrir, né? Nós queremos acolher, entender para descobrir. Para isso existem as terapias. Entendeu? Que pode ser individual ou em equipe. Eu acho importante a gente colocar, principalmente para todo mundo que está assistindo, para quem é pai, né, pais de crianças já neurodivergentes, já tem essa consciência. Acho que para quem não, mas precisa conscientizar os seus filhos, até uma questão de sociedade, não existe certo e errado. Exatamente. Existe uma unicidade de cada criança, de cada indivíduo, de cada ser, né, diagnosticado com essa neurodivergência. E aí é importante ficar, porque isso que a doutora colocou é muito certo, assim, não tem o errado, não tem o certo, mas você precisa aprender a lidar com isso, né? Para que não pese mais essa questão de lidar com essa criança, né? Porque senão você transforma a vida de todo mundo no inferno. Sim. Eu acho que é aí que a educação parental tende a transformar as vidas e as relações. Sim. E o que acontece hoje também, os pais, doutora, eles estão terceirizando a educação. Meu pai moderno hoje não quer assumir nada. Terceirizar tudo. E acho que não é só da responsabilidade dele. E é totalmente responsabilidade. Exatamente. E é o que está acontecendo. Terceiriza para a escola, terceiriza para a creche. Não. Educação é os pais, a família. A escola é a parte dos conhecimentos, né, da alfabetização, totalmente diferente. Mas só que esse cara faz tudo para ela. Não existe uma inversão de valores hoje em dia. É muito grande. Às vezes o filho dá maior trabalho aí de corrigir em casa. Eu sempre comento sobre isso também que a doutora está trazendo.
com a rotina que temos, mulheres, Hoje. de ir também em busca, né, do nossos sonhos, do nosso sustento, a gente tem um apoio que é a escola. Mas como eu comecei falando desse podcast, maternidade não se delega. Então, eu não posso transferir a responsabilidade da educação do meu filho, seja ele neurodiverso ou não, para a escola. É minha responsabilidade. E aí quando a gente fala, usa o termo minha da família, não é minha da mulher. Entendeu? É que nem eu brinco em casa, tenho 2 filhas, e assim, quando a gente está só, que não tem a moça que nos ajuda lá, eu brinco e falo, acho que quem foi que disse que tarefas domésticas são da mãe? Tarefas domésticas são de todos que estão dentro Que de arrumaram a casa. Exatamente. Então, qual que é a sua função mais velha? Pequenininha, qual que é a sua função? Marido querido, eu sei que você vai assistir esse podcast. Qual que é a sua função? Entende? Estabelecer isso. Peraí, porque depois você está sobrecarregada. É uma E você tem um punk aqui para estabelecer isso é uma rotina, inclusive de tirar esse peso da mulher. E aqui, Principalmente veja, numa casa onde eu tenho uma criança E aí, neurodiversa, ainda sobre o que a doutora falou, de transferir a responsabilidade de educação para a escola, assim que a gente vai vendo em pequenos passos, eles moldando habilidades e responsabilidades. Isso, inclusive, para os neurodiversos, porque você começa a perceber que eles também se desenvolvem. A gente comentava nos bastidores que o sistema educacional do Brasil engessa as pessoas. E aí você vai fazendo uma fábrica de todo mundo do mesmo jeito, pensando a mesma coisa e criando do mesmo jeito. Você não tem indivíduos. E aí vai acontecendo isso que a doutora está falando. Entendeu? Vai botando todo mundo dentro da caixinha. Por isso que a gente tem muito essa questão, pense fora da caixa, haja fora da caixa, porque é muito surreal, né? Isso que a gente estava falando. A gente estava falando sobre isso por conta você tem a formação da universidade, a doutora é coordenadora de curso que estruturado é na Flórida. Na Flórida, estruturado de uma maneira diferente da educação brasileira. O que permite o indivíduo, né? Ser quem ele é. Vale vale ressaltar, nesse papo que a gente está construindo aqui, de outros reflexos, inclusive da nossa rotina diária, que nada se transforma, se desenvolve do dia para a noite. Nada. Às vezes a gente está tão empolgado com as transformações tecnológicas que a gente faz no Reels, no Instagram, e bate o dedinho e muda de tela, né? Aí vai, acelera mais um pouco e muda. Aí você vai no WhatsApp e bota lá 2 vezes o áudio correndo, porque você está numa correria. Pra quê? Não sei pra onde você está sociedade correndo. da correria. Né? Ninguém sabe para onde. Pra onde está correndo? O mundo está correndo, mas está todo mundo correndo. Tá todo mundo doente. E tudo isso reflete na educação do seu filho. Eu não uso o WhatsApp, eu não uso no acelerar o áudio. Mas a minha pequenininha é no 330, se tivesse o 440. Ela é. Então, mas por quê? Porque a irmã A usa. sociedade está. E aí eles sempre vão ter você como base. Né? Você é o reflexo, não tem jeito. É a sociedade da urgência, né? Tudo é muito urgente, tudo é pra ontem, tudo. Pra quê? É o que a doutora acabou de falar. Por quê? E aí o que ocorre? O que eu trago com isso? Que é um passo a passo, que você precisa estar bem para poder cuidar bem da sua criança. Né? Então, a nossa proposta dentro da Clínica Novo Amanhecer, no que tange a educação parental, é te acolher, te ouvir e juntos a gente poder criar um plano
para que você construa aí a educação, a ambiência do seu filho com leveza e com assertividade para o desenvolvimento pedagógico e emocional dele. Gente, um bate-papo como esse aqui é praticamente uma amostra grátis, porque tem muito assunto ainda para a gente falar sobre educação parental, com a doutora Marlene, com a doutora Luciana. Eu queria agradecer o convite para poder mediar esse bate-papo hoje. Agradecer, você é brilhante. Né? Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra poder participar com vocês. E eu acho que tem muito mais aí podcast, muito mais Novo Amanhecer para a gente trazer os profissionais da clínica, que são assuntos importantíssimos para a sociedade. E eu, como estou de fora, vejo que é importante não só para quem tem do diagnóstico neurodivergente, quem tem filhos neurodivergentes, mas é importante para a melhora da sociedade como um todo. A gente veio para resgatar esses valores que está precisando muito, né? Em termos de família, né? Está acabando. Fazer essa construção, retomar os laços. Exatamente. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, aproveito para me despedir de todos que acompanham a gente, inclusive lá no Instagram, Clínica Novo Amanhecer CNA, né? E tudo que precisarem, colocamos aqui à disposição da sua equipe. Doutora Luciana, Olavo Bilac. 722, bairro Vila Seixas. Obrigada, gente.